eu tenho uma sessão aqui que eu quero trazer para vocês, que é falando sobre o meio ambiente. Sobre TI e o meio ambiente. E daí eu trouxe um balaio de notícias, que eu acho que isso fala muito sobre uma coisa que eu trouxe várias vezes aqui para vocês, que é isso, é meio que a relação da sociedade com a nossa produção tecnológica, como o nosso hardware afeta isso, mas também como, se a gente vê a tecnologia como separada da sociedade e separada já que eu usei o exemplo antes, do hardware onde ela roda, que tu pode pensar que, sei lá, na realidade a sociedade é o software, mas o mundo, o meio ambiente, a terra seria o hardware, né? O lugar físico onde essa sociedade está rodando seria o hardware. E a tecnologia também está rodando em cima desse hardware, que é físico, é meio ambiente. Então eu trouxe várias notícias sobre o meio ambiente para a gente conversar isso. Eu vou ler algumas dessas notícias e eu vou comentar aqui com vocês. Plano de Microsoft de encerrar suporte gratuito ao Windows 10 pode levar a um descarte de 240 milhões de PCs. E daí tem um asterisco aqui nessa notícia, mas eu vou ler para vocês como estava a headline lá do Philippe Deschamps. Apesar de muitos computadores continuarem funcionais após o fim do suporte em outubro de 2025, a demanda por dispositivos sem atualizações de segurança será muito baixa. O lixo de equipamentos é estimado em 48 milhões de quilos. A Microsoft garante que oferecerá atualizações de segurança para dispositivos rodando Windows 10 até outubro de 2028, mas cobrará um preço anual não divulgado. Informações são da Reuters. Por um lado, eu entendo o que essa notícia está querendo dizer, tá? Ela está dizendo assim, ó, toda vez que a Microsoft deixa para trás o suporte a algum hardware, e essa notícia é sobre a Microsoft, mas poderia ser sobre, sei lá, NVIDIA com os seus drivers de placa de vídeo para as mais antigas, a AMD também. Poderia ser não ter mais atualização de segurança para qualquer tipo de hardware, aparelho, iPhone, Apple, essas coisas, tá? O que eles estão dizendo é assim, a Microsoft deixa para trás esses dispositivos, as versões novas não conseguem rodar nos dispositivos antigos, e daí as pessoas deixam vários dispositivos que são inutilizáveis, segundo a matéria, e eles têm que jogar fora. A realidade é que, principalmente no países como o Brasil, né, países em desenvolvimento, que nem o pessoal chama, a maioria dos nossos hardwares, talvez não a maioria, mas um grande número dos hardwares que rodam no nosso país estão com o software desatualizado. Quem é profissional de TI aí, ou até profissional de outras áreas, me diz aí no chat se vocês estão. Quando foi a última vez que vocês viram um sistema rodando um Windows XP? Talvez faça um pouquinho mais de tempo. Mas um Windows Vista? Talvez faça um pouquinho menos de tempo. E um Windows 7, que eu acho que já não tem mais suporte. Quanto tempo atrás? E o Windows 8? E daí teve um Windows que eu esqueci o nome, e daí o 10. E a gente já tá no 11, certo? Foi mal, sou usuário de Linux, eu não lembro. E a realidade é que as pessoas deixam o software desatualizado, porque é difícil atualizar, não entendem direito a importância, e porra, tu já comprou o computador, não é barato comprar o computador, eu vou trocar de computador só porque a Microsoft disse não, não tem mais suporte de segurança pro teu hardware. Então, de certa maneira, essa notícia ela tá até sendo otimista demais. Ela tá sendo otimista que as pessoas não vão continuar usando o software desprotegido. E outro aspecto de por que as pessoas usariam o software desprotegido, e isso afeta até muito mais o setor de serviços, o setor de, enfim, áreas que usam computador, como, por exemplo, hospitais, tá? Porque, por exemplo, no hospital eles têm uma máquina de raio-x lá. Aí ela tem que conectar no computador e botar as imagens raio-x, tu programa ela por ali, e ela só funciona no Windows XP, sei lá. Porque o modelo novo da máquina, que é uma máquina que, sei lá, deve custar 100 mil reais, ele só funciona no Windows 10. Aí o hospital diz, tá, mas ao invés de comprar essa máquina, vamos usar a que a gente já tem, porra. Custa 100 mil reais a máquina, só que ela só funciona no Windows XP. Então tu tem um computador com Windows XP dentro do teu hospital. Daí, como não tem atualização de segurança, o que vai acontecer? Teu hospital pode ser hackeado. Pode pegar um ransomware no teu hospital, como aconteceu várias vezes, e bloquear todo o funcionamento do hospital e pessoas literalmente morrerem por causa de um vírus de computador, que só afeta o computador, só afeta a tecnologia, né? Então vocês estão vendo como é complicado isso aqui, não é? Eu trouxe a questão do meio ambiente, mas não é só isso. Tem a questão de tipo, porra, a Microsoft, como desenvolvedor, a gente fica, não, eu quero atualizar, pô, eu quero a versão mais nova, eu quero as novas features, eu quero usar o que o novo hardware tem, eu quero corrigir falhas de segurança e tal. Mas ao mesmo tempo, no mundo real, a gente não consegue acompanhar isso. E daí, enfim, não existe solução fácil para esse problema. O que nem eu disse um pouquinho antes na live aqui, olha todo o trabalho que a gente teria para fazer na área de TI, de, por exemplo, fazer
arquiteturas de computador que são atualizáveis, que dá para tu não jogar todo o hardware fora. Sistemas operacionais que são otimizados para hardwares antigos. Todas as correções de segurança que precisaria, aparelhos novos e tal. Só que não só a gente não está trabalhando nisso, como a gente está trabalhando em obsolescência programada, a gente está trabalhando em lançar sempre um produto novo, a gente está trabalhando sempre em jogar fora os hardwares para poder vender de novo, né? O maior culpado disso, ou o maior expoente disso, digamos, é a Apple, que está sempre, todo ano, precisa lançar um modelo de hardware novo que é basicamente a mesma coisa, um pouquinho melhor. Tá, a Apple tem inovações tecnológicas foda e tal, mas será que é isso que a gente precisa nesse momento, onde o aquecimento global tá batendo aí na nossa porta? Eu ia fazer uma metáfora nojenta aqui, mas enfim, o aquecimento global vai nos pegar. É isso que eu tô querendo dizer. Deixa eu dar uma lida no chat. Eu vejo o Linux se popularizando muito mais esse último ano que a gente passou do que desde 2000. Ah, não, é o ano do Linux no desktop. Eu tô brincando, tá? É só uma piada para quem é da comunidade há um tempão. Depois da computação em nuvem, os maiores problemas são todo o setor ambiental local devido a problemas de atualização, de versão e blá. Pode crer. Saudades do Windows 7. Sempre tem nas nostalgias. Muitas tecnologias não são atualizadas para evitar problema de versões. É basicamente isso que eu tava dizendo. Concordo 100%. E acho que isso pode ser um bom pump para as pessoas migrarem para o Linux. Uma coisa que é muito legal, o Potato Kit. Tipo Potato, batata, saquei. O John Madog, teve há um tempão atrás, ele veio no Fizzly e ele tinha uma ideia do projeto Project Kawa. Vocês lembram disso? Quem é da comunidade de software livre. E a ideia era mais ou menos isso. Ele queria capacitar pessoas locais para venderem e criar cooperativas e tal, que iam vender esse tipo de serviço de Linux, infraestrutura local, para fazer atualizações de softwares e tal. Isso acho que não andou muito. Mas isso é o tipo de coisa que se eu, né, digamos assim, ok, socialismo aconteceu no Brasil, os países vieram todos nos invadir, a gente ganhou, teve guerra e tal, o Brasil é um país socialista livre. Zavak, você é o ministro da Ciência e Tecnologia. Nós vamos investir nisso. Nós vamos investir em abrir vagas de trabalho para criar uma infraestrutura foda, baseada em software livre, dia e noite, 24 horas por dia, todo mundo trabalhando nisso, jogando muita grana. Desenvolver tecnologia, segurança, pesquisa, tudo isso assim, se pudesse, né? Totalmente utópico, mas trabalho infinito nessa área. Ia ser muito foda, baseado em software livre, baseado em soberania tecnológica. E não é muito longe pegar um governo mais social-democrata e tal, e eles investirem mais nisso. O PT já fez isso no início do governo deles lá, inclusive foi daí que surge o Fizzly, daí que surge toda a comunidade de software livre muito forte aqui no Brasil. Já foi o ano do podcast, agora é o ano do Linux. Não, agora com certeza é o ano do Linux. Seria muito foda, né? Votem em mim para ministro da Ciência e Tecnologia, tá, pessoal? Sobre essa primeira notícia é isso, assim, então, sim, é muito ruim pro meio ambiente, mas para mim tem todo um outro lado, que na realidade é que é ruim também para a questão da segurança, porque a gente meio que não vai jogar isso fora. A gente vai deixar um monte de computador operando como zumbis, e às vezes literal zumbis, porque uma botnet vai hackear eles e vai usar eles como computadores zumbis numa botnet. Mas não existe assim uma política de reaproveitar esse hardware, botar Linux, usar programas que são otimizados. Tipo, hoje isso não existe assim. Se existe é pela própria boa vontade de um programador que quer ficar hackeando e tipo, instalei Doom neste PC de 20 anos atrás, sabe, não existe um esforço assim cooperativo e organizado de fazer esse tipo de coisa, mas ia ser muito foda se tivesse. E num nível maior ia ser muito foda se a indústria parasse só de criar um monte de lixo eletrônico e focasse em resolver problemas da humanidade mesmo. Mas daí, estamos fora do capitalismo. Aí fugimos do capitalismo e estamos rindo assim enquanto a gente está desenvolvendo tudo que é necessário pra gente já também fazer exploração espacial, tá ligado? Criar umas drogas novas, louca e tal, virtual, 50D. Isso seria um mundo com comunismo, tá ligado? Isso seria... Tipo, trabalha 2 segundos por dia, já fez todo o trabalho do dia, fica o dia inteiro criando música, jogando joguinho, criando joguinho. Mas a gente precisa ficar criando Windows 13, que vai ser o Windows mais petista de todos, e daí vai jogar fora todos os PC de Windows 11. Eu vi que a China está desenvolvendo a própria distro e até pensei em trazer um react ao GNU/Linux, porque o GNU/Linux fez um vídeo bem maneiro, mas não é hoje, não vai ser hoje. Seria muito tópico cobrar que todo hardware e software seja mantido e atualizado pela criadora. É meio que o não,
Eu acho que até alguns países poderiam fazer isso, só que isso meio que vai contra a dinâmica do capitalismo. Os próprios países que se beneficiam dessa dinâmica não querem isso, tá ligado? Eu acho que ia ser muito foda. Ia ser muito foda. Porque os Estados Unidos pega minério em país da África, produz o hardware na China, enfim, em países da Ásia lá. Produz todo o software, a maioria lá, ou faz, enfim, terceirizado para a Índia e fábrica de software, essas coisas, do Brasil, contratando PJ. Eles roubam todos os nossos dados com as big techs deles, ganham grana pra caralho as big techs, desenvolvem os modelos de IA. Pra eles, se tu disser assim, não, vocês têm que parar de desenvolver software, vocês têm que parar de ficar o tempo inteiro criando os negócios que exigem mais hardware e tal, e criando hardware novo pra nos vender, pra criar umas tecnologias que vai ser reaproveitado, não vai vender hardware. Eles vão dizer não. Essa é a nossa resposta, não. Então, por isso que eu sempre digo, a luta política se envolve aí, não é só a questão do Brasil dizer, tive uma ideia, quem sabe a gente não joga todo o hardware fora. Quem sabe a gente faz um software otimizado e a gente roda uma versão de Linux nacional nesse software e daí, pô, o trago vai dar certo. Por que não deu certo, pessoal? Por que o movimento de software livre tá esse tempo todo aí, a gente tá tipo um monte de barata tonta correndo, a gente não consegue fazer nenhuma iniciativa funcionar? Porque o problema é político, tá ligado? A gente precisa mudar a sociedade junto. A gente precisa de uma luta política junto que vai junto com todas as outras lutas. Pra gente ter força como classe trabalhadora e daí poder desenvolver essas tecnologias. Faz sentido? Quem não me conhecia viu que vocês estão na live do comunista maluco aqui, né? Contra a obsessão programada, é isso aí. Mas enfim, esse é o meu pitch, né? Como é que é a minha proposta aí para o seu secretário de tecnologia, ciência e tecnologia da República Popular do Brasil. Outra notícia sobre isso. Preço dos SSDs pode subir 50% em 2024. Compre SSD hoje. O aumento se deve ao encarecimento dos chips NAND, os de 512 GB, por exemplo, já aumenta 120% desde julho do ano passado. Fabricantes como Samsung, SK, Hynix e Micron também precisam retornar à lucratividade após um longo período de prejuízos, considerando esse aumento como uma notícia positiva, avisando a sustentabilidade do mercado. É aquela coisa assim, positiva pra quem, né? Mas beleza. Então, isso aqui é só pra mostrar, eu acho que eu trouxe isso, porque eu tenho um rancor desmedido do Pedro Doria, que eu fiz o react, é um dos meus vídeos favoritos do canal. Queria que esse vídeo tivesse 200 mil visualizações no canal. Inclusive, quando tiver, nós vamos fazer uma festa. O vídeo que o Pedro Doria tá dizendo, ô pessoal, não tem que produzir hardware, não tem que ter indústria de hardware, vocês têm que deixar as crianças aprender jogando videogame e mexendo no TikTok e ficar a noite inteira programando no quarto e daí elas vão criar startups. E é isso que gera dinheiro hoje, startups. E daí o Brasil vai ser uma terra de startups. A gente vai chamar um monte de gente aqui, vai ser muito fácil de abrir. E a gente vai virar uma potência de IA, porque essa nova tecnologia de IA, a gente tem que deixar as pessoas criar, ignorando fatos como esse. Que daí a gente não produz hardware e não tem acesso a esse tipo de coisa. E daí a gente só não consegue o hardware. Aí, não, mas o Estado vai subsidiar. O Estado tem que subsidiar, não importa o hardware, tá ligado? Ignorando isso e ignorando outras coisas, como a próxima notícia que eu tenho aqui. Olha essa próxima notícia. Vocês ouviram falar, bem trágico, o terremoto no Japão lá que aconteceu bem no início do ano. Acho que foi no dia 1 de janeiro, né? Primeiro dia do ano. Terremoto no Japão impacta a indústria de chips no país. O terremoto de magnitude preliminar 7.6 levou ao fechamento temporário das fábricas da Toshiba, Global Wafers e Murata. Apesar do impacto, a indústria considera os danos gerenciáveis. A informação são no site da Register. Eu só trouxe isso rapidinho pra gente lembrar que, assim, eu sempre falo isso pra vocês. A indústria da computação, e todas as indústrias, né? Mas é que, sério, o pessoal da computação, eu não sei se eu tô errado de dizer isso, mas eles acham que eles não estão vivendo na mesma realidade que os outros. Só porque tu consegue trabalhar sem sair de casa, só porque tu fica digitando e daí alguém deposita o dinheiro na tua conta, não quer dizer que tu não vive no mesmo mundo que a gente. E daí, por exemplo, quando o Pedro Doria diz o pessoal só precisa aprender a programar e usar essas ferramentas lá de fora, a gente vai ser uma grande potência, a gente não precisa ter hardware, também ignora o fato de que existe uma grande disputa e vai existir cada vez mais quando o meio ambiente der merda e começar a fuder as coisas e que, assim, vocês estão vendo, não é tipo pra daqui a 20 anos. Uma grande merda pode ser daqui a 2, 3, 4, 5 anos, no máximo. E daí, assim, daqui a pouco, a gente pode ficar um ano inteiro sem conseguir trazer computador pro Brasil. Ou, sei lá, muito pouco, sabe?
A pandemia já foi isso. Tem que cuidar com essa palavra aí, né? Porque pode desmonetizar o YouTube, porque, enfim, as oligarquias vão me desmonetizar. Mas não sei se vocês lembram no início do período, desse período da doença, todo mundo comprou muita câmera, porque tinha que ficar em casa fazendo reunião, home office e tal. Todo mundo procurou comprar muito laptop. E claro, não acabou. Os preços foram pra lua lá. Devia ter investido em laptop. O preço de hardware, principalmente câmera, microfone e laptop, que eram os mais procurados, eles foram para a lua. E os componentes para fazer isso também ficaram escassos, porque as cadeias de troca mundial estavam mais devagar por causa do período, por causa do problema do lockdown. Esses materiais ficaram caros, escassearam. Então, assim, gente, um evento... Tipo, lembra quando o navio... Lembra quando o navio ficou preso no meio do canal lá do Panamá? Vocês lembram? Onde é que vocês estavam quando o navio ficou preso no canal do Panamá? E o mundo meio que ficou, o quê? 10 dias sem conseguir passar navio por lá, né? E a coisa ficou meio tensa. Se acontece alguma coisa que a gente perde acesso, principalmente lá na Ásia, que tem vários desses produtores de chips, ou se a gente fica com o problema na internet, pra mim é mais possível. Fica sem acesso a algum serviço na internet e tal. A gente tinha que pensar sobre isso, eu acho. A gente não tinha que ter essa visão mágica e tal do Pedro Doria de que, porra, a nossa indústria vai ser foda se a gente tiver um monte de gente que sabe usar planilha do Google. Porque é basicamente isso que ele tá dizendo. Se a gente tiver um monte de gente que sabe ser engenheiro de prompt. Porque pode ser que daqui a pouco o nosso país não consiga nem importar computador. Pode ser que daqui a pouco o nosso país não consiga nem ter acesso à internet direito. E eu só acho que isso é uma coisa que a gente tinha que sempre pensar, assim. Se a gente não tivesse tão preocupado, buscando sempre o próximo hype, e também, né, nesse ano de eleição, a gente vai estar bastante preocupado com fake news, com a fascistada metendo todo tipo de absurdo na internet, mas se a gente não tivesse que se preocupar com isso, se a gente dissesse, ok, o que a gente tem que fazer hoje para garantir que a nossa tecnologia continue funcionando e tal? Cara, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Segurança tecnológica, se dá infraestrutura e tal, a gente nem existe isso. Nem existe essa coisa. Esse navio ferrou o mundo inteiro, exato. Quem venceria? Todo o comércio mundial ou esse small boy? The small ship boy? E um detalhe importante, viu? O Brasil tem várias faculdades com curso de engenharia da computação, ou seja, a mão de obra qualificada existe, inclusive vai para fora, porque é o que eu sempre digo. De Tom Rocha. Ia ser muito foda, cara. Ia ser muito foda. Puta que pariu. Por que os devs não me escutam? Os devs só devem ficar assim, esse cara não quer trabalhar. Ele quer ficar mamando. Ele quer a taxa sindical, faz o L e pegar meu imposto. Por que ele não trabalha pra fora e ganha 12 bilhões de dólares, que nem eu? Sabe, eu só quero trabalhar. Eu quero que o Brasil vire uma Wakanda tecnológica, sabe? Só que, enfim, não dá. Tem que fazer a política antes, infelizmente. Essa é a dialética, a cruel dialética do profissional de TI. Tinha um investimento de base de tecnologia e chips faz um tempo aí, cortaram e acabaram com projetos longos, então estamos fodidos para produzir hardware. Bom, tem o corte lá no canal que o Lulinha sucateou, tem um nome melhor, desprivatizou, não é esse, o Ceitec, né? Mas enfim, daqui a uns 30 anos a gente vai estar produzindo chips. Se não tiver tudo embaixo d'água, vamos estar bem.